Olá, doutoras, doutores, retomando o nosso curso sobre proteção de dados pessoais e o impacto desta matéria nas atividades extrajudiciais, o tema desta nossa quinta aula, primeira parte, será sobre compartilhamento de dados pessoais. Os doutores e as doutoras sabem que na dinâmica dos serviços extrajudiciais há um repositório de informação muito grande e, inclusive, essa é uma atuação importante, ou seja, o repasse de informações, seja entre os próprios cartórios, principalmente na dinâmica das centrais de serviços compartilhados, as centrais eletrônicas e o sistema eletrônico de registros. Então, a gente vai analisar quais as regras, quais as principais obrigações, atenção que a lei exige para essa dinâmica do compartilhamento de dados pessoais nessa primeira parte, e na segunda parte, aquelas regras específicas sobre as certidões, tendo em vista cada especialidade de serventia. Então, vamos ao nosso material de aula. Sobre compartilhamento de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas regras, né? O primeiro ponto importante dessas regras é que essas informações, elas têm que estar num formato interoperável, para que possa efetivamente ser enviado para outro órgão da administração pública e esse órgão possa trabalhar com essa informação, porque às vezes não adianta receber uma informação em PDF, numa imagem, sem ser num formato interoperável e estruturado. Então, quando o formato é interoperável e estruturado, significa que o órgão que recebe essa informação tem um sistema de informação que consegue ler esses dados, né? Que consegue interpretar esses dados. Por isso, esse critério. O problema é, qual será o critério, né? Então, o critério de interoperabilidade na administração pública, tem uma regulamentação, né, por cada órgão, cada setor. Na dinâmica das atividades extrajudiciais, o comitê, que eu coloquei aqui, o Comitê de Normas Técnicas do CERP, né, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 212 do Código Nacional de Normas, do CNJ, esse comitê vai estabelecer esses critérios de interoperabilidade. Por enquanto, segue esses critérios já estabelecidos pelas normas de serviço, né? Então, quando as normas falam que PDF ou XML, então, esses são alguns formatos interoperável, e aí, padronizando esses formatos, é possível fazer esse compartilhamento. Além disso, uma preocupação muito acentuada da Lei Geral de Proteção de Dados é que, quando um cartório ele envia informações para órgãos públicos, que tem que se analisar essa finalidade desse órgão público, né? Então, qual a finalidade específica dessa, por exemplo, execução de políticas públicas, né? Ou uma atribuição legal desse órgão público e entidades públicas para justificar esse compartilhamento, esse intercâmbio de informações que identificam ou que possam identificar as pessoas. Então, essas são as duas grandes preocupações, qual o formato e com relação às finalidades. Também, além dessas preocupações específicas, algumas regras, elas são impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, o perigo de transferir essas informações, compartilhar essas informações com entidades privadas. Então, isso porque é possível se permitir amplamente, de forma livre, o compartilhamento de informações com entidades privadas, pode-se empoderar demasiadamente uma entidade privada e até não sendo um órgão público, não tem nenhum fim social que justificaria isso. Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 23, parágrafo 1º, traz algumas regras para que esse compartilhamento possa ser feito. Então, por exemplo, nos casos de execução descentralizada da atividade pública, então é possível esse compartilhamento desde que seja observado esse fim específico e determinado, não pode ser algo genérico. Nos casos em que forem as informações acessíveis publicamente, né, então é possível. Quando houver previsão legal, né, ou transferência for respaldada em contratos, convênios, instrumentos congêneres. Eu destaquei o inciso 5º aqui
do parágrafo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, do artigo 23, porque nesse inciso destaca-se essa previsão legal, que é o que acontece com os sistemas eletrônicos de serviços compartilhados. Então, e também com o sistema eletrônico de registro, né? Então, essa dinâmica de compartilhamento, ela é respaldada por uma previsão legal, né? A Lei 14.382, pelas normas também, as normas, o Código de Normas do CNJ, pelas normas de serviços de cada estado. Então, é possível que, inclusive, esses operadores desse sistema eletrônico de registros públicos, esses operadores são constituídos na modalidade de associação civil, na entidade civil sem fins lucrativos, então é uma entidade privada. E é possível porque tem essa previsão legal. Então, não é uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados. E depois, obviamente, é possível enviar informações para órgãos públicos, para a administração pública, com o objetivo de prevenir fraudes, né, irregularidades, então, proteger e resguardar a segurança, a integridade do titular de dados. Isso é uma finalidade também que justifica o compartilhamento de dados entre a administração pública e entidades privadas. Uma outra regra importante é no que diz respeito ao consentimento, né? Porque, veja, para enviar informações que foram disponibilizadas pelo titular de dados para um órgão, e agora esse órgão vai compartilhar, transferir essa informação para outros órgãos, a pergunta que fica é, o titular de dados tem que consentir novamente? Então, se ele consentiu essa primeira forma de coleta, para disponibilizar suas informações. Agora ele vai ter que consentir, então, esse compartilhamento, se tiver com base exclusivamente no consentimento, sim, aí ele terá que consentir novamente, é isso que significa o artigo 27. Agora, a gente dispensa o consentimento, em virtude dessa regra legal, quando o consentimento não for uma base legal para o tratamento de dados, então, no caso das serventias extrajudiciais. Esse compartilhamento na dinâmica do sistema eletrônico de registros públicos, por exemplo, é com base na lei. Então, independe do consentimento dos titulares de dados. Portanto, não é necessário o consentimento do titular, seja na primeira coleta, então, por exemplo, nos requerimentos que o titular possa fazer, os usuários dos serviços possam fazer o requerimento para um determinado serviço típico. Nesse requerimento não precisa constar a anuência com o compartilhamento dessas informações, porque isso decorre da lei, né? Também, no caso de uso compartilhado de dados, será dada publicidade. Então, aí sim, na política de privacidade e proteção de dados de cada cartório, tem que estar informação sobre esse uso compartilhado das informações, né? Que o cartório, em virtude da lei, em virtude, né, da Lei 14.382, em virtude do Código Nacional de Normas do CNJ, das normas de serviços de cada estado, compartilha as informações nos termos da lei com esses órgãos, né? Então, por exemplo, com CRCs, com as operadoras nacionais de cada especialidade envolvida, que a lei traz. Então, essa informação tem que ser dada. Não que o titular de dados deva consentir com isso, mas ele precisa ser informado. Porque aquela ideia, né, que a gente, a mudança de paradigma que a gente tratou nas primeiras aulas, de privacidade e a proteção de dados, ou seja, ferramentas de controle. Eu só viabilizo o controle se eu informo o titular. Então, por isso a importância da informação. As exceções que depois a gente também já mencionou, né, anteriormente. As informações, então, que devem ser dadas sobre o compartilhamento para a autoridade nacional ainda será objeto de regulamentação, e eu acredito que, quanto às atividades extrajudiciais, com certeza virá uma regulamentação específica dentro da ANPD, né? Mas eu acho que será um trabalho conjunto com o Conselho Nacional de Justiça. Quanto à fiscalização, então é muito importante essa regra de fiscalização, e no final do curso a gente vai tratar das competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas aqui eu trouxe para vocês o artigo 29. O artigo 29 fala sobre a possibilidade da ANPD solicitar informações específicas, né? Então, veja,
a ANPD pode solicitar uma informação específica sobre o compartilhamento de dados para um cartório, porque está dentro da atribuição fiscalizatória dela, por exemplo. Então, ela pode fazer essa exigência, né, em solicitar uma informação, e como a gente viu na última aula, o encarregado pela proteção de dados, que é esse canal de comunicação, vai disponibilizar as informações solicitadas pela ANPD. Tá? Então, agora, com relação à fiscalização em si, né, em matéria de proteção de dados, essa competência é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No entanto, as corregedorias, elas têm a função, né, de fiscalizar serventias extrajudiciais. Então, nesse aspecto, me parece ser uma competência paralela, né? Uma não exclui a outra. Seria muito bom que andassem de forma conjunta, né? Então, por exemplo, se a corregedoria constatar uma irregularidade com relação à proteção de dados, ela mesma possa também encaminhar para a ANPD, e a ANPD, solicitando essas informações aqui para um cartório, por exemplo, constatando alguma irregularidade, ela possa se comunicar com a corregedoria ou o CNJ para dar um início, né, a um processo administrativo, se a infração constitui algo bem grave, né? Então, essa seria a dinâmica, né, na fiscalização. A gente imagina que haverá um acordo de cooperação, né, seja entre a ANPD, CNJ ou mesmo as corregedorias. Com relação ao compartilhamento de informações ainda, essa preocupação que a gente viu na Lei Geral de Proteção de Dados também motivou aqui em São Paulo a alteração das normas de serviços, né? Então, o item 149, 150 trazem regras específicas sobre isso. E aí, veja, assim como na Lei Geral de Proteção de Dados, é vedada a transferência, é vedado o compartilhamento de informações com entidades privadas se não tiver uma autorização legal ou normativa para tanto. Então, isso não tem novidade. A Lei Geral de Proteção de Dados já traz essa obrigatoriedade, né? E aí as normas de São Paulo, inclusive, fala sobre as centrais de serviços eletrônicos compartilhadas, que esse compartilhamento, né, ele é feito segundo os limites fixados na lei, as normas específicas. Então, esse compartilhamento é sempre orientado por lei ou normas, né, as normas específicas. E claro que atrai a responsabilidade para as centrais, para os operadores, né, no caso do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que inclusive os operadores, a ONR, por exemplo, a gente viu, são considerados operadores, né, para fins de proteção de dados pessoais. Então, as operadoras, né, nacionais de registros também têm responsabilidade no que diz respeito às atividades que tratam dados pessoais. Então, aqui a regra é bem parecida com o que a LGPD já traz. E por isso, em razão dessa responsabilidade, as centrais aqui em São Paulo exigem que elas declarem que estão integralmente adequadas às regras da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, óbvio, se exige que um cartório esteja adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, aí ele envia informação, compartilha informação com as centrais. E aí as centrais não estão adequadas à LGPD, então, na verdade, todo esse preparo, né, essas atividades preventivas para evitar violação à Lei Geral de Proteção de Dados acaba se perdendo, porque se as centrais que recebem não estão adequadas, então, por isso, elas têm responsabilidades e elas declaram, inclusive, que seguem estritamente o que a LGPD determina. Essa declaração pode ser por escrito, meio eletrônico ou outro meio que dê para confirmar esse envio. Essas declarações também são encaminhadas pelas centrais à Corregedoria Geral de Justiça. Essas são algumas regras específicas sobre esse compartilhamento aqui em São Paulo. O Código de Normas, ele traz algumas regras sobre esse compartilhamento também. Então, por exemplo, o artigo 101 no Código Nacional de Normas do CNJ. Primeiro fala que é compatível, então já assim, derruba qualquer tese em sentido contrário sobre a violação possível à proteção de dados, esse tipo de compartilhamento. Então, é
compatível sim com a proteção de dados, o compartilhamento de dados com as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, desde que se observe a adequação, necessidade e a persecução da finalidade. Aí eu recordo com vocês aqueles 3 princípios, né? Os 3 princípios em matéria de proteção de dados: princípio da finalidade, adequação e necessidade. Esses 3 princípios no artigo 6º da LGPD, né, inciso 1, 2, 3, respectivamente, eles convergem para um cenário de minimização de tratamento de dados pessoais. Então, é isso que se busca aqui, o compartilhamento também, o mínimo necessário, aquele decorrente do fixado em lei, em normas. E isso para garantir maior eficiência e conveniência dos serviços registrais e notariais. Então, é isso que justifica a existência dessas centrais, né? Também aqui o parágrafo 1º fala sobre essa preferência que tem, né, as solicitações enviadas por meio das centrais, e aí então também aqui essa análise sobre a finalidade, né? Então, ao compartilhar informações com as centrais, sempre em vista essa finalidade das leis, das normas, evitando a transferência de base de dados, né? Então, de forma integral, transferir essa base de dados aqui de um cartório para as centrais. Então, somente aquele dado solicitado, né? Aqui a gente volta a falar na minimização do tratamento de dados pessoais. Então, o compartilhamento tem que ser específico, né? Então, salvo quando seja necessário para atingir uma finalidade da central, o repasse de informação num volume muito maior do que aquele estritamente necessário, né? Então, a finalidade vai justificar, então, um compartilhamento maior. Ainda sobre o compartilhamento, veja, o artigo 102 reforça a ideia que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, que as normas de serviço aqui de São Paulo trazem, que é a lei específica ou ato normativo. Então, não pode, obviamente, de nenhuma forma, compartilhar informações sem um respaldo legal. E é justamente por isso que o consentimento é dispensável, porque a base legal é a lei, é uma norma, e não a vontade do titular de dados pessoais. Então, essa lei, ato normativo, ou convênio, né, ou outro instrumento formal, nesse caso, estejam compatíveis, né, com as competências legais. Isso a gente já falou, e aqui também essas informações têm que ser adequadas, necessárias e proporcionais ao atendimento das finalidades. Novamente, reforça aquela ideia de minimização do tratamento de dados e observando os protocolos de segurança da informação. Então, a gente viu ontem a questão da anonimização e pseudonimização. E ontem eu comentei, né? Corta! Ah, que saco. Aí depois você volta no ponto. Aonde que a gente vai voltar? Não. Na segurança da informação. Você terminou essa linha aqui embaixo? A melhor voltar aqui quando eu comecei aqui, ó. Sabe, do compartilhamento? Uhum. Você chegou a falar até o interesse público, não tirou? Não, eu não li, eu não leio muito artigo, que eu acho chato. Tá bom. Então, viu um ponto aí, que aí eu tô gravando essa conversa aqui, eu não parei não. Tá, então quando eu falo sobre o instrumento formal... Não, você já leu toda essa parte aqui, não leu essa parte toda? Segurança da informação, né? Segurança da informação. Beleza. Aí, observados os protocolos de segurança da informação. Aí, para aí a gente... Tá. Então, esse compartilhamento, além dessas regras específicas, tem que observar, então, esses protocolos da segurança de informação, como a gente falou na aula anterior, né? Sobre anonimização. Então, anonimização ou pseudo, né? Vocês vão lembrar que a gente já falou sobre isso, e um ponto, né, é sobre os conceitos. Então, anonimizado, um dado anonimizado é aquele que perde a capacidade de identificar a quem diz respeito. O dado pseudonimizado, ele
perde temporariamente essa capacidade de identificar a pessoa sobre quem ele diga a respeito, se eu não anexar, não conjugar essa informação com outras em arquivo mantido separadamente. Ou a criptografia, né? Então, por exemplo, a pseudonimização, a criptografia, são exemplos de protocolo de segurança que os cartórios podem aplicar para enviar essas informações para as centrais, para que nesse envio dessas informações elas não sejam interceptadas, né, por quem não tenha autorização legal para ter acesso a esse conteúdo. Então, por isso os protocolos de segurança, que no Código de Normas, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, traz algumas regras, né, no artigos 206 e seguintes. E inclusive aquele comitê técnico que eu mencionei para vocês, aquele comitê técnico, ele vai trazer outras regras específicas sobre esses protocolos de segurança. Então, por fim, com relação ao prazo, né, o registrador ou notário, se ele julgar que é desproporcional a solicitação do compartilhamento de dados pelo órgão público, aí ele faz uma consulta à corregedoria, que tem um prazo de 24 horas para responder. Então, é possível que, diante desse contexto em que a gente ressalta o tratamento de dados pessoais ao mínimo necessário, que surge uma dúvida, que o registrador, o notário, eles possam entender no caso concreto que está sendo exagerado esse compartilhamento. Nesse caso, é melhor não fazer o compartilhamento e sim pedir essa orientação, fazer essa consulta à Corregedoria Nacional de Justiça, que vai ter o prazo de 24 horas para falar se é ou não desproporcional. Então, além dessas regras, como eu disse para vocês, lá nos artigos 206 e seguintes do Código Nacional de Normas, trazem esses artigos algumas regras, né, do compartilhamento de dados pessoais na dinâmica do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Inclusive, cria o Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, né? Na verdade, o artigo 212 regulamenta esse operador, dizendo que é uma pessoa jurídica de direito privado, entidade civil sem fins lucrativos, e a gente já falou em outra aula anterior que esse operador, né, um SERP, é considerado operador para fins de tratamento de dados pessoais. Então, aquele conceito previsto na LGPD, né? Quem é operador é a pessoa natural ou pessoa jurídica que coloca em prática as decisões sobre o tratamento de dados. Então, o operador nacional, até o próprio nome é parecido, né? O operador nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos coloca em prática aquilo que a lei determina, aquilo que as normas de serviço, ou mesmo o Código Nacional de Normas trazem, e, portanto, é um operador, né? E essa é uma pessoa jurídica, né? Então, é pessoa jurídica, ou seja, cumpre o requisito que a LGPD traz. E esse operador nacional do sistema eletrônico deve respeitar aqui expressamente feita referência à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, enquanto operador, ele é um sujeito daquela relação jurídica disciplinada pela LGPD e ele tem que observar essas regras de proteção de dados. Então, além dessas regras sobre o compartilhamento de informações, uma preocupação é com relação à emissão de certidões. Né? Então, quando que as certidões elas podem ser emitidas? E nesse ponto, é um ponto até de crítica ao que foi feito para adequar a dinâmica dos serviços extrajudiciais à Lei Geral de Proteção de Dados, porque houve uma confusão entre publicidade e proteção de dados pessoais. Porque a proteção de dados, como a gente falou nas primeiras aulas, não garante um sigilo, e sim ferramentas para que o titular possa controlar suas informações. E, ao contrário disso, as normas, aqui o Código Nacional de Normas, trazem regras, então, né, as normas de serviço, o código, trazem regras que mitigam a publicidade registral. E aí esse tem sido o alvo de crítica, né? E a pergunta se realmente era isso que a Lei Geral de Proteção de Dados tinha em mente quando veio
a assegurar esse direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, primeiro, as certidões. Aqui eu vou falar regras gerais e nas próximas aulas a gente vai tratar de algumas regras específicas às modalidades de serventias extrajudiciais. As certidões, elas devem conter tão somente o conteúdo obrigatório, aquele que a lei determina. Se for solicitada por via telemática, por exemplo, por um e-mail, um WhatsApp, né? Então, tem o solicitante que ser identificado por meio idôneo. Então, não se fala, cópia do RG, né, digitalizada, né, o RG digitalizada, ou CNH digitalizado, pode ser, eu entendo, é um meio idôneo, né? Então, aí, claro que o titular vai entender qual que seria o meio idôneo para essa identificação. No compartilhamento com as centrais, a gente já viu, né? Deve-se observar aquelas 3 situações, né? Para minimizar esse compartilhamento àquilo que a lei estritamente determinar, que é a adequação, necessidade e persecução da finalidade. O compartilhamento, então, ele tem essa busca, né, essa razão de ser, que é maior eficiência e conveniência, e, portanto, é compatível com a proteção de dados. E com relação aos órgãos públicos, quando os cartórios enviam informações para órgãos públicos, sempre precisa dessa lei, ato normativo ou convênio e analisar se essas atribuições estão de acordo com aquelas competências legais. Então, essas são algumas regras gerais sobre as certidões na dinâmica da proteção de dados pessoais e, na sequência, na próxima aula, a gente vai trazer algumas regras específicas das certidões, tendo em vista cada serventia extrajudicial. Até a próxima aula.